Vou trazer logo os dois para cá, a gente já começa aqui a nossa conversa. Oi, Horácio. Oi, Ivar. Olá. Boa noite. Tudo bom, William? Tudo bom, pessoal que está no chat? Legal. Você Olá, viu, pessoal. O pessoal começa a ficar muito íntimo. Eu vou falar mini-bio, não, cara. Meu nome é Ivar, eu sou tradutor. Pronto. Aquele dali é o Horácio, esse daqui é o Ivar. Ou ao contrário? Acho que é o contrário. Foi de propósito. Sabe uma dupla? Não é do meu tempo, não, mas eu li sobre isso. Sai Guarabira. Eu lembro, tá? Eu lembro que eles eram uma dupla não sertaneja de músicos. Não, MPB. Eu lembro deles num programa que o cara perguntou quem é Sá e quem é o Guarabira. Aí o Sá fez assim, eu sou o Sá, e apontou pro Guarabira, falou, e ele é o Guarabira. Ferrou, ninguém nunca soube quem é Sá e quem é Guarabira. Pô, mas agora tá facinho, né? Tem Horácio marcado ali, Ivar marcado ali. Então, tá o Horácio aqui e o Ivar ali. Legal, gente. Bom, vamos bater um papo sobre o supercurso e, além do supercurso, de falar sobre o supercurso, vamos falar um pouquinho sobre a indústria da tradução para jogos, né, essa área toda, como é que funciona, algumas coisinhas aí que vocês podem falar. Deixa só eu fazer uma pergunta para o Ivar. Ivar, você falou que o solo da Grey Ghost, que foi, acho que a segunda música que a gente colocou, né? Isso. É um dos solos que você mais gosta. Isso, é um dos solos que eu acho, assim, para mim é um dos que, assim, é uma música dos anos 70, mas ela tem uma pegada que eu não vejo em outras, né, em outras bandas, mesmo de guitarristas chamados, que são, assim, os virtuosos, né? Legal. Eu gosto mais de solos mais lentos. A gente está falando isso porque eu e o Ivar, a gente tem um projeto que faz 1 ano e meio que está parado, que a gente não avançou, sobre música. A gente quer fazer um canal sobre música, a gente sabe muita curiosidade sobre música. A gente quer compartilhar isso, mas ainda não avançamos. Mas vamos fazer. Tá lá. O projeto está por aí. Vamos começar? Vou fazer algumas perguntas para vocês aqui. Ou vocês querem falar um pouquinho, alguma coisa, antes de eu começar a perguntar? Eu só acho que vale citar que a transmissão de hoje não é bem uma palestra, ela é mais um bate-papo, podcast, né? Tanto que o William vai ser o nosso podmaster, né? E aí, vamos ver que vira também esse formato aqui diferente para as transmissões da Translators 101. Né? Quem sabe fica legal. E vai ficar disponível depois no YouTube também para o pessoal poder assistir por lá, tá bom? O Felipe falou que ele acompanharia esse canal com certeza. Aê, temos um seguidor, obrigado. Primeiro inscrito. Tem um seguidor, cara, aí. Temos que tirar isso do papel, Ivar. Tem futuro. Bom, vamos lá. O curso, ele é de tradução ou ele é de localização de jogos? E qual a diferença? Resposta é sim. Tá? Depende. Não é 42? Não. Mas valeu a referência. Tá? Horácio, você quer começar? Não, fica à vontade. Então, tá bom. Vocês vão ficar nessa de você, eu vou aplicar a pergunta e já falar o nome da pessoa. Okay. Cara, qual que é o lance? Assim, quando você trabalha com público em geral, tá? Gente que não está muito na área da tradução, não tem muito problema você falar que trabalha com tradução de jogos. Tá? Especialmente quando você vai lidar com os desenvolvedores, que são os teus clientes. Muitos deles não conhecem a diferença sutil que tem entre a tradução e a localização. Então, assim, você falar que trabalha com tradução de jogos, não é, vamos dizer assim, não é exatamente isso, mas não está errado. A questão é que é o seguinte, a localização ela é um processo, assim como a tradução é um processo, né, onde você pode passar um texto de uma língua para outra. A diferença é que, quando você vai traduzir um texto, você vai deixar ele o mais próximo possível do original. Claro, não é aquela tradução palavra por palavra, você vai fazer as adaptações necessárias e tudo mais.
Mas quando você vai para localização, e você pode localizar qualquer coisa, você pode localizar um livro, você pode localizar uma música, você pode localizar um filme, se você quiser, e jogos, e sites, e programas, que é mais habitual. Você, primeiro que aquela obra a ser localizada, ela é encarada e deve ser encarada como um produto para ser vendido. E segundo, porque existe uma necessidade de adaptação cultural maior do que aquela que acontece na tradução. Então, assim, basicamente aqui a tradução ela fica bem próxima do original, o mais próximo possível, enquanto que a localização ela fica bem mais próxima, ou mais próxima possível de quem vai usar aquele texto, quem vai assistir aquele filme, quem vai jogar aquele jogo, quem vai consumir aquele produto e vai ser localizado. O público-alvo, sim, vai ser localizado. A gente pode pensar, quando a gente fala de tradução e localização, na localização a gente pensa em conceitos e elementos culturais, não somente em palavras. Então imagina o seguinte, você vai jogar um jogo que foi feito nos Estados Unidos, um jogo de RPG, por exemplo, onde as distâncias são em milhas, e você vai trazer esse jogo para o público brasileiro. Você vai manter milhas? Olha, me desculpa, se o jogo estiver em milhas, eu vou ficar confuso o tempo inteiro. Se eu estou perto do meu objetivo, se eu estou longe do meu objetivo, eu sei que não é tão distante de quilômetro, mas não é a mesma coisa que quilômetro. Então, eu adaptar isso para o sistema, para a unidade de medida, para a unidade de distância que é utilizada na cultura de chegada, né? Faz muita diferença. Então, quando a gente fala de localização, é pensar nesses aspectos também, não somente em questão de traduzir uma palavra como de heart para coração. Isso é a tradução tradicional. Agora, localização, a gente tem que pensar em aspectos culturais. Se um dos exercícios que a gente tem no supercurso envolve humor, né? Piada, piadoca, trocadilho, trocadalho, onde a gente convida o pessoal a ser criativo, porque o texto original em inglês não é traduzível, né? Tem piada ruim, tem algumas coisas ali que você vai ter que recriar isso para o humor de um brasileiro, né? Então acaba sendo uma coisa bem, bem interessante, um desafio muito interessante para o tradutor. Não basta conhecer as palavras, tem que conhecer a cultura. Sim, a parte de piadas deve ser realmente uma briga. Cara, e no caso é o seguinte, são piadas que são originalmente ruins no jogo, e elas têm que continuar sendo ruins na versão localizada, tá? Assim... Bom, e de piada ruim, sabe? Você entende, né? Assim... Piada ruim, o Ivar manda do que assim? Ele tá falando que é ruim, ele sabe o que ele tá falando. Assim? Como assim? Eu sou da fé. Ó quem tá falando, tá bom. Tá, mas... Você manja, eu não disse que você conta piadas ruins, eu disse que você manja. Especialista. Olha, você que está se colocando nessa fogueira, eu não. Mas eu vou até pegar esse gancho que o Horácio deu e falar sobre piadas ruins também, né? Quer dizer, essa questão da localização, ela, como eu falei agora há pouco, ela não fica presa somente aos jogos. Eu já trabalhei com livros onde era necessário fazer, assim, recriar piadas ruins, para que elas fossem ruins em português também, e que não tinha como você só traduzir, porque tinha jogos de palavras ali no meio. E existe também a questão de você trabalhar com conversão de medidas e milha para quilômetro, libra para peso, ou vice-versa. Tá? Então, esses aspectos da localização costumam entrar também em outros tipos de tradução, né? Como, por exemplo, a editorial literária, qual eu trabalhei durante um bom tempo. Sim. Legal. E já que você falou disso, né, da localização, e eu vou falar só localização, tá? Localização de jogos. Já que você falou isso, o pessoal que é da área de tradução literária e se dão melhor na área de tradução de jogos, vamos supor que estamos falando de um tradutor técnico e um tradutor literário. Nenhum dos dois joga. E tem essa também, né? É uma outra pergunta que tem que ser gamer para jogar. Nenhum dos dois joga. O literário ou tradutora técnica, quem vai ter mais facilidade em se adaptar para traduzir jogos? Olha,
pela minha experiência, pelo que eu vejo com os alunos do supercurso, quem participou das 6 primeiras turmas, quando você tem uma pessoa que conhece, que é experiente na tradução literária, ela tem muita facilidade para trabalhar com os textos mais corridos, com ambientação, com a parte de a chamada lore, ou com o fluff, né, com todo o universo do jogo. Quem eu vejo que tem mais facilidade para trabalhar com jogos digitais é a galera que vem do audiovisual, quem vem da legenda, quem está acostumado a fazer, da dublagem também, quem está acostumado a fazer essas adaptações, quem está acostumado a fazer essa parte da adaptação cultural, né? Porque no audiovisual isso é bem comum de acontecer. E, especialmente o pessoal da tradução técnica, essa é uma galera que tem mais facilidade para traduzir regras de jogo. Porque, especialmente dos jogos de tabuleiro, não são os únicos que têm regras explícitas. Né? Se você tem, por exemplo, um jogo digital como Civilization, jogos de estratégia, você tem as regras do jogo em algum lugar lá para você consultar. Mas o pessoal da tradução técnica costuma ter mais facilidade com a parte de tradução das regras, da parte mais dura do texto, porque aquilo ali é muito parecido, especialmente nos jogos de tabuleiro, é muito parecido com o conteúdo que eles já trabalham. Então, assim, cara, tem espaço para todo mundo, tá? Eu diria que eu acho muito legal a resposta do Ivar, porque ela trata bastante da questão tradutória. Agora, da questão operacional técnica, o tradutor técnico vai ter vantagem, porque quando a gente fala de jogos digitais, a gente, na verdade, está falando de software. Então, se você conhece a ferramenta na qual foi feito o jogo, se você conhece o tipo de arquivo, se é JSON, se é um CSV, se é uma planilha de Excel, você vai ter vários tipos de arquivo que, se você tem uma percepção de como aquele arquivo funciona, das restrições daquele arquivo, às vezes um dos problemas que o tradutor ainda enfrenta no século XXI é: cadê os acentos? Por que eu não posso usar cedilha? Meu Deus do céu! Eu recentemente dei uma consultoria para um estúdio independente e eu precisei falar para eles, se era um pessoal inteligentíssimo, super fofos, né? Eu falei, gente, vocês precisam colocar, usar uma tipografia que não só considere a C cedilha, mas se você acha que o seu jogo, por exemplo, pode ser interessante ser vendido na Rússia, que é uma coisa que tem acontecido cada vez mais, né, principalmente se você publica em plataformas globais, como a loja Steam, você tem que considerar o cirílico, você tem que considerar os caracteres do russo. Né? Desde o início, porque se você não fizer isso no início, você vai ter que fazer isso no final. E para quem desenvolve software, isso é uma dor de cabeça considerável. Né? Então, esses aspectos. Não, é terrível. E às vezes nem dá para fazer isso, você tem que fazer muita gambiarra. Então, esse conhecimento técnico, ele não é decisivo, ele não é definitivo. Todo mundo pode aprender a parte técnica, mas se você já sabe isso, é uma pequena vantagem que você tem para resolver um problema mais rápido, né? Legal. E vocês chamam de supercurso. Por quê? Supercurso. Qual que é o diferencial do supercurso? Por que ele tem esse nome? Cara, bom, quem deu o nome foi o Horácio. Essa eu vou deixar para o pai da criança responder. Por favor. Olha, a gente se conheceu e a gente começou a conversar sobre a possibilidade de um curso de jogos, de tradução de jogos, no evento da Translated 101, né? Primeiro, depois da pandemia. E qual que era a coisa mais interessante? A gente tinha, por um lado, a parte de tradução de games, eu já tinha dado cursos nessa área, e o Ivar e a Luciana tinham muita experiência na tradução de jogos, RPGs, card games. Aí eu pensei, vamos juntar as duas coisas e fazer o curso mais completo possível. Porque embora você possa ter alguns elementos que são similares, traduzir um jogo de tabuleiro é bastante diferente de traduzir um videogame. Traduzir um videogame é bastante diferente de traduzir um jogo de tabuleiro. Então, eu falei, não é um curso normal, isso aqui é um super curso, é o curso mais completo que você vai encontrar no Brasil, e provavelmente, assim, eu não conheço nem fora do Brasil nenhum curso que aborde as duas coisas ao mesmo tempo, com tanta atenção para ambos, com exercícios para ambos, com correção de exercícios dos dois, né?
Então, por isso é super curso. É um curso especial. Super. Super, super especial. Legal, nós estamos indo para a 7ª turma, não é isso? Sim. Isso. 7ª turma. Então, vocês já formaram mais de 200 pessoas. Por aí, cara. Em Não é torno pouca disso, gente, não. Né? todas as turmas ali tinham em torno de 30 pessoas, então, se não passou de 200, deve estar ali, assim, pertinho. Ó, a Patrícia está falando que ela nem lembra de que turma ela fez parte. Como é a Eu, relação entre vocês e os ex-alunos e o mercado e os ex-alunos? Eles conseguiram entrar na indústria de jogos? O que vocês podem falar sobre isso? Posso compartilhar aqui uma tela? Eu acho que ajuda a explicar um pouquinho Vai. melhor isso aí. Opa, deixa eu só mudar aqui o formato para ficar maior. Né? Desse jeito assim, pô. Assim não, assim não. Peraí, aqui. temos pessoas da plateia que vão aparecer Opa, nos slides aqui. vocês pediram autorização? Eu não quero processo por direito Sim, autorais sim, sim. de imagem. Olha lá, hein? Pedimos, claro, claro. Ó, o super curso, né, a primeira turma foi em 2022, novembro de 2022, né, isso aqui foi a primeira artecinha que a gente fez, e aí aqui eu tive a sorte de conseguir encontrar no principal evento da indústria de games, a parte de negócios mesmo, encontrar com três ex-alunos do super curso, cada um de uma turma, se eu não me engano, né? O Daniel, a Lilian, o Raul, pessoas que estão sempre participando, todo mundo já teve a oportunidade de trabalhar em vários projetos profissionais, alguns projetos voluntários também com a gente, que eu vou comentar daqui a pouquinho. É, então, uma das coisas que a gente faz questão é de manter uma comunidade. Então, terminou seu percurso? Acabou a experiência ali? Não, definitivamente não. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é a Taverna do Supercurso, que é exclusiva para ex-alunos do Supercurso. Então, a gente fala ali de vagas, fala de mercado, descontos, jogo gratuito, um monte de coisa legal lá. Tem Mandamos um grupo, meme, tá? Mandamos manda vídeos meme, também, tá? É um grupo legal, é um grupo bem E, legal. é um grupo bem Horácio, legal. Horácio, O, quem mais manda meme? quem será, né? Ok, ok. Não, A gente tem curiosidade. um grupo também que, assim, sou eu, o Ivar e a Luciana, que a gente criou no LinkedIn, que esse grupo vai chegar daqui a pouquinho, daqui a pouco. A gente está com 945 membros, que o Uau. grupo Tradução de Jogos Brasil no LinkedIn, então uma rede profissional, mais de 90% do pessoal que está lá são pessoas que trabalham ou com tradução, ou desenvolvedores de jogos, ou pessoas interessadas nessa área, né? Então a gente está sempre fomentando essa comunidade, tanto no WhatsApp quanto lá no LinkedIn. Né? E uma coisa que eu queria comentar aqui brevemente foi uma coisa muito interessante. É, é, um dos eventos para quem gosta de trabalhar com tradução de jogos, se gosta de se juntar com alguns colegas para traduzir jogos de maneira voluntária, é a Lock Jam, né, que é um evento rápido, né, são pouquinhos dias onde a gente tem o desafio de fazer a localização de um jogo. A Lock Jam 5, né, que é promovida por alguns tradutores muito legais, né, teve 6 traduções para português do Brasil. Né? Isso foi em 2022, 2021, uma coisa assim. Antes do seu percurso, digamos assim, passar a fazer parte desse cenário de tradução de jogos. Passaram alguns anos e teve a Lock Jam 6. Já na Lock Jam 6, a gente foi de 6 traduções para português do Brasil para 22 traduções do português do Brasil. Aqui você tem tanto traduções de pessoas solo, né? Então, tradutores fazendo isso por conta própria e Uhum. equipes de tradução. A gente pode afirmar com muita felicidade que pelo menos metade dessas 22 traduções ou teve tradutores que fizeram supercurso ou que estudaram com a gente, né, seja com o Ivar e com a Lu,
Cat Tools ou comigo, tradução de games em outros cursos, em outros lugares também, mas a gente fica muito feliz de ver essa movimentação. Então, um dos objetivos do Supercurso é ajudar a mostrar não somente para o Brasil, mas para fora do Brasil, que tem tradutores brasileiros de games, bons profissionais. Então, todo tipo de evento que tem essas características e que ajuda o pessoal a criar portfólio, a gente vai lá e cutuca o pessoal na taverna, no grupo lá do LinkedIn, né? Então a gente está sempre procurando participar de diversos eventos. Então teve Perifacon no ano passado, o Gamescom Latam, eu estou participando do Sampa Games, que é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo que dá consultoria para estúdios de games, nesse caso focado para essa parte de localização. E deixa eu pegar aqui. No final do ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer uma colaboração com a FATEC Carapicuíba, né, para fazer a localização para o inglês e para o espanhol desse jogo que é Portal do Triunfo, que ele está disponível nessa plataforma no itch.io, né, que foi desenvolvido pela FATEC Carapicuíba, pelo pessoal da Sala Maker, né, pela professora Érica Caramelo e estudantes de vários cursos, né. Isso foi feito, a gente teve uma equipe até bastante grande do pessoal, ó, aqui. Todo esse pessoal todos eles são ex-alunos do Supercurso, né? Então isso Legal. aqui vira portfólio também, porque esse jogo da FATEC ele vai participar de concursos tanto no Brasil quanto fora do Brasil, vai participar da próxima Gamescom. Então a nossa relação com os ex-alunos do curso é de manter uma comunidade, né? É muito importante a gente manter essa questão. A palavra é muito usada, eu não sou o maior fã de tratar isso nesse ponto, assim, networking. Mas a gente se manter um vínculo, manter uma relação, né? Manter uma amizade, Uhum. porque você nunca sabe quando vai surgir um projeto, você vai precisar de uma pessoa que faça a tradução para o alemão, para o japonês, para o espanhol, do inglês para o português. Às vezes, como foi o caso aqui, a gente pegou uma equipe que era maior do que a gente precisava, mas porque muita gente quis participar e, poxa, é uma questão de organizar, né? Eu e o Uhum. Ivar tivemos a oportunidade de fazer isso e foi muito, muito legal. O pessoal ficou muito, muito feliz, está doido para participar novamente. Provavelmente ainda esse ano a gente deve ter mais projetos assim, em parceria com instituições de ensino, desenvolvedores que têm esse foco mais educacional principalmente, e acaba virando um portfólio muito interessante para quem está começando na área. Legal. Olha só, você falou aqui de vários idiomas e teve uma pergunta aqui da Isabela. Deixa eu trazer aqui para a Para gente. de compartilhar aqui. Vamos lá. Aqui. O curso é voltado apenas para o par inglês-português? Excelente pergunta. Tá? O que acontece no supercurso em si? Os projetos que são passados para os alunos fazerem, tá? Para que os alunos façam, tá? Eles são a localização deles é a partir do inglês, tá? E para ser localizado em português. Mas assim, o conteúdo do curso, toda a parte teórica, todo o embasamento, isso aí é universal, serve para qualquer par de idiomas. Sim. Legal. Então, se eu faço do espanhol, beleza, sem problema. Se eu faço do alemão. Bom, do espanhol, óbvio que não é problema, porque temos Sim, Horácio não, Carrara. a gente até consegue fazer, mas digamos assim, a gente pode pegar do inglês para o espanhol se alguém quiser fazer exercícios dessa maneira, Uhum. principalmente na parte de games, né, que é a parte que eu acabo cuidando. Mas, como o Ivar falou, o nosso foco é que as pessoas compreendam os processos vinculados à tradução, a controle de qualidade, tem vários aspectos, não é somente a questão de essa palavra equivale a essa palavra. Isso é uma coisa que você pode aprender em outros lugares. A parte de jogos, qual a diferença entre um jogo de tabuleiro e um jogo de videogame? Como certas. Porque a gente vai ter, por exemplo, jogos onde você vai ter a versão de jogo de tabuleiro, você vai ter o videogame e eles vão ser bastante diferentes. Embora algumas das regras sejam idênticas, a maneira como elas são aplicadas e o trabalho que o tradutor vai fazer será diferente. A compreensão de ambos do analógico e do digital vai ajudar.
mas não é o mesmo trabalho. Não é o mesmo trabalho. Então esse é o nosso foco ali. E também tem uma característica do mercado, a grande maioria, assim, esmagadora maioria dos material que chega para ser localizado, ele vem a partir do inglês. Mesmo que o jogo Sim. seja desenvolvido, vamos supor, tem um estúdio na Bulgária que desenvolve um jogo em búlgaro, né? A primeira Deus nos localização... livre, né? Deus nos Hã? livre. Deus nos livre. Já ouviu dizer que se o diabo fala uma língua, é búlgaro? Não, tá, mas assim, já ouvi, É, cara. Eu lembro de um colega falando sobre a língua do diabo mesmo. búlgaro ou Mas, húngaro. É um negócio assim. e o que acontece? Geralmente, a primeira localização que é feita é dessa língua para o inglês. As localizações subsequentes serão do inglês para as línguas locais, né? Então, Exatamente. de maneira geral, o inglês é meio que língua franca e é a característica do mercado. Sim, até porque o inglês é a língua, falando aí do ponto de vista absolutamente prático e comercial, é a língua onde você vai ter a maior rentabilidade quando você lança um jogo, pelo menos um jogo digital. Você primeiro vai lançar em inglês, mesmo jogos brasileiros, você vai ver jogos brasileiros sendo lançados em inglês, e depois talvez o pessoal implemente português, espanhol, francês, italiano, outras línguas, Eu não sabia disso. conforme a necessidade, mas inglês é a língua de partida obrigatoriamente, porque você vai vender, tem uma... A gente sempre apresenta um estudo que tem da Newzoo, que é um instituto de pesquisa focado na indústria de games. Dos 10 principais mercados consumidores da área de games, praticamente 7 ou falam inglês como língua oficial ou tem o inglês como uma língua que é muito utilizada, muito compreendida. Então, por exemplo, a Alemanha. Na Alemanha se fala alemão, mas a maioria dos alemães se entende inglês. Então você só vai localizar um jogo para alemão se tiver uma procura gigantesca para o alemão, por alguma particularidade, né? Cara, Uhum. tem um caos aqui para contar também, de um projeto que eu e a Luciana trabalhamos. Uhum. Era um board game, ele foi lançado aqui no Brasil, A e nós... Luciana, que inclusive é uma das professoras, ela só não está com Isso. a gente hoje, porque ela está dando aula nesse momento. A Luciana é o nosso, é o núcleo acadêmico do supercurso, né? Que ela vai defender o mestrado, inclusive, daqui a algumas semanas, eu acho. Vale a pena a gente explicar onde está a Luciana neste instante, né? A Luciana está morando no Canadá, em Toronto, né? Aí isso não atrapalha as aulas, porque é tudo feito online, então a gente consegue sempre oferecer o conteúdo com a mesma qualidade. Não, e ela está dando aula na pós-graduação da Faculdade Forte sobre tradução de jogos. É verdade, é graduação, né? Ela está na graduação. Isso. Na graduação, é verdade. Graduação. Mas está falando de tradução de jogos lá, enquanto a gente está falando aqui também. Neste momento, é verdade. O caos, cara, é que é o seguinte: o jogo que a gente. Eu não sei se compensa falar o nome, mas assim. O jogo havia sido desenvolvido na Alemanha. Foi criado em alemão, né, pelo autor, tudo. E o próprio autor decidiu fazer a versão em inglês do jogo, né? Aí vocês imaginam, cara, a qualidade do texto que chegou para que eu e a Luciana localizássemos, cara. Estava uma qualidade muito, muito ruim. Quer dizer, o texto foi traduzido, foi localizado por alguém que não era um tradutor. O cara é um game designer excelente, né? Mas ele não era um tradutor, não tinha especialização em localização. Então nós sofremos, cara, sofremos muito com esse trabalho. Fomos descobrir isso umas 2 semanas depois que o jogo tinha sido entregue. Só. E aí a nossa vida poderia ter sido muito mais fácil, ou poderiam ter encontrado alguém que fizesse a localização do alemão para o português de uma vez, senão a gente não passaria os perrengues que passamos. Foi aquele famoso caso do, olha, eu mesmo faria, mas é que eu estou sem tempo. Nesse caso ele tinha tempo. O cara tinha vontade também. Tá? Mas foi difícil, cara. Foi um trabalho difícil. Tá no nosso... Assim, a gente fez o que foi possível. Fizemos o que foi possível. Tá? Porque, olha, tinha coisa lá que estava difícil. Legal. Olha só, o que tem mais peso no mercado de localização de jogos? É um currículo ou é um portfólio? E seja qual for, o percurso pode ajudar com isso? Rapaz, tá?
Geralmente, o portfólio costuma ter mais peso. Tá? Uma agência de tradução especializada em localização de jogos, ou se você vai conversar diretamente com o desenvolvedor, independente que é o próprio desenvolvedor que vai pagar, vai bancar a localização, se você chegar e falar, olha, eu já fiz isso, isso e isso foi publicado, isso aqui está na Steam, isso aqui é publicação, sei lá, no Brasil, no mercado da América Latina com essa editora, isso é algo que é mais próximo da realidade dessas pessoas. Eles querem ver o retorno do investimento deles, e se eles veem que você tem experiência no mercado mesmo, né, isso ajuda, dá um peso, isso dá um peso na sua apresentação. Se você não tem portfólio de jogos traduzidos, né, aquela dica que eu dou. Se você não tem um portfólio de trabalhos, tá, apresente um portfólio de serviços também. O que você faz? Trabalho com localização, tradução, nos par tal, ou nos pares tal, tal, tal. E, assim, o currículo, ele é bom, tá? Ele, assim, ele tem o seu peso, mas nessa área, tá, um portfólio costuma ter um pouco mais de peso. E como é que o Supercurso pode ajudar nisso? Durante o programa do Supercurso, nós temos 3 projetos práticos, são jogos inteiros, tá? Um jogo digital, um RPG tradicional de mesa e um card game. Inclusive o card game é o TCC, né, do curso. Sim, tem TCC, tem TCC. A diferença do nosso TCC para uso de faculdade é que o nosso não é obrigatório, a pessoa faz se quiser. Mas é legal que quase todo mundo entrega, né? É mais divertido. E é mais divertido, com toda certeza. E esses 3 projetos, se a pessoa concluir, podem ser incluídos como portfólio para que ela apresente aos seus futuros clientes. Então, ela já sai do seu percurso, ela fizer os 3 projetos, ela já sai com eles, com 3 projetos para apresentar no seu portfólio. Sim, e o projeto do videogame, a gente fez questão de que fosse... É um dos jogos de Logjam, né? Então, é um jogo onde o texto é muito, muito importante. É um jogo que pode ser jogado na web, né? Então, se, em qualquer navegador, seja no seu computador, seja no celular. Então, no final do curso, se você fez a tradução, você entregou para a gente os arquivos, a gente ajuda você a colocar esse jogo no ar e ele vira o seu portfólio e você simplesmente pode enviar um link para o desenvolvedor de jogos ou para a agência ou para com quem você estiver conversando para você comprovar que você foi o responsável por aquela localização e a pessoa pode jogar a sua localização e compreender que, ou seja, a sua experiência é real, ela é prática, não é uma coisa que às vezes e uma das coisas que a gente fala ao longo do curso, né, desenvolvedor de jogos tem um perfil muito técnico, seja programação, seja um artista, às vezes a pessoa não consegue ter essa abstração de olhar um currículo e falar, ok, você estudou na PUC, na USP, na Estácio, aqui, a pessoa fala, ok, você, aqui diz que você fez tal coisa, agora se você envia um link mostrando que você foi capaz de traduzir um jogo de aventura que tem um monte de trocadilho e humor, e o jogo é divertido. Ele é bonito, é divertido, é engraçado. Então você meio que utiliza um jogo bom para convencer alguém de que o seu trabalho é bom. Então acaba sendo uma coisa muito interessante. E é uma coisa que a gente estende para além, né, do supercurso. A gente compreende que o tradutor profissional, principalmente, né, ele trabalha o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente não restringe, principalmente nessa parte do game, às vezes o pessoal faz uma parte da tradução, entrega o exercício, a gente conversa, dá feedback, e daqui a 3 meses depois fala, olha, Horácio, eu consegui realmente terminar minha tradução aqui desse jogo, será que a gente pode colocar no ar? Aconteceu esses dias, né? A gente fez isso, e eu fico super feliz quando a gente pode fazer isso para quem participa do supercurso. É um diferencial. Você jogar o jogo que você traduziu, você fica, nossa, fui eu que fiz isso, né? É muito legal. Cara, eu vou até citar, eu já citei isso algumas vezes, eu vou citar porque eu acho muito legal. O exemplo da Jéssica, que está aqui na plateia, né? Com o card game lá, o TCC no final do supercurso, ela imprimiu todas as cartas, né? Colocou dentro daqueles sleeves, né? De plásticos, né? E ela leva isso para mostrar, quando faz prospecção
com os estúdios de board games aqui do Brasil. Então, quer Tem dizer, um portfólio físico. e aí, cara, você consegue jogar o portfólio, assim, se houver tempo, né, se tiver muita movimentação no evento, o cara consegue ver, poxa, olha só, né, deu super certo, né. Edição limitada, só nas mãos da Jéssica. Esse você só pode obter com ela. Exemplo a ser seguido, né. Aliás, tem uma pergunta do João Paulo aí. Aliás, inclusive, no nosso esse TCC do card game, você por que a gente chama de TCC, né? Porque você entrega ele e ele volta para você comentado depois, né? Ele tem feedback por escrito. Então, fazemos questão, né? O que teve de acerto, o que ficou estranho, né? O que está quase legal, tanto no manual quanto nas cartas, para que depois você possa, se você concordar com os nossos apontamentos ali, você pode fazer uma versão, incluir isso aí no seu, nesse material, e aí sim você imprime e coloca aquilo como seu portfólio. Legal. Ou joga... do João Paulo. As aulas são de noite? Na edição da turma 7, as aulas vão ser das 19 às 21, tá? E como outras edições do Supercurso vai até às 21h30. Dessa vez a gente diminuiu um pouco o tempo das aulas e aumentamos o número de aulas. Então a carga horária, como nós costumamos dizer, é no mínimo 20 horas. Né? Porque, no mínimo 20 horas online com vocês. Pois é. Né? É que às vezes a gente extrapola um pouquinho, passa um pouco do tempo da aula, assim, né? Então por isso que a gente fala, no mínimo são 20 horas. Mas... E é via Zoom, né? É pelo Zoom. Fica gravado. Fica gravado, muito importante. E tem também tem o grupo da turma, onde você consegue tirar dúvidas, conversar com os outros alunos do curso, durante o curso, no decorrer daquela turma, e algum tempo depois também. Então, por isso que a gente fala, por conta de tudo isso, que são no mínimo 20 horas. Você tem uma dúvida sobre algum projeto, sobre alguma coisa que a gente falou na aula, você pode jogar ali no grupo da turma, a gente está atento e a gente ou esclarece, ou complementa, ou coloca mais material se quiser. Então... fica tudo gravado, né? E a pessoa tem acesso por até 6 meses após a última aula. Ou seja, gravou hoje, já tem, amanhã você já vai ter a aula disponível, mas quando chegar ao final do curso, conta mais 6 meses e você tem acesso aí durante todo esse período aí. Tá tudo lá na Hotmart, que é super profissional, super fácil de você acessar, não tem nenhum problema. Deixa eu só ver aqui, teve uma pergunta do Albert Lucas, que eu adorei o nome dele, já falei isso umas 2 vezes, vou falar de novo. As aulas, vamos lá, são focadas para quem já tem experiência ou para quem nunca fez localização para jogos? Cara, de novo é aquela mesma resposta que eu dei no começo do bate-papo aqui. Sim, né? Sim, é verdade. A melhor resposta é sim. Ela vale tanto para quem já tem experiência, quanto para quem está começando na área da localização. Então, assim, mesmo a gente, quando eu, Horácio, quando o William, quando a gente participa de algum curso de tradução, mesmo a gente já tendo experiência na área, a gente sempre aprende alguma coisa nova, sempre surge um insight novo, né? E é muito difícil você estudar qualquer especialidade e chegar num ponto em que você não tenha mais nada para aprender ali. Então, o Supercurso ele é aberto, sim. A gente já teve pessoas que já eram localizadoras experientes e pessoas que estavam ainda no começo da graduação da tradução. Então, assim, a gente consegue atender todo mundo bem. Sim, e é muito interessante isso. A gente teve, assim, pessoas que não tinham nem muita experiência na área da tradução, que se animaram, acharam interessante a proposta do curso e se inscreveram e gostaram muito. A gente teve pessoas super experientes de outras áreas da tradução, muita gente do audiovisual, e a gente teve gente com muita experiência na área de tradução de games, em jogos AAA, jogos gigantes, né? Que nem a nossa, agora essa aluna e a amiga Bruna Gabriel,
que inclusive tem palestra aqui na Translators 101, que traduziu o Diablo 4 e jogos gigantescos, e ela adorou o seu percurso. Falou, olha, eu aprendi um monte de coisas que eu não sabia, tipo, eu trabalho na área, mas tinha um monte de coisas que eu não sabia, e ela, toda vez que a gente fala do seu percurso, ela recomenda. Então, é muito mais... não é nem tanto... Não tem um público específico para iniciante ou para pessoa experiente. Eu acho que se você tem interesse na área, você vai aprender alguma coisa, vai ver coisas de uma maneira diferente. E esse curso, ele não é gravado, esse curso ele não é feito por robôs, né? Então, se você chegar para o Ivar e falar, Ivar, para mim, eu tô achando isso aqui muito simples. Eu quero fazer uma coisa mais complicada. Você tem algo mais complicado? Você chegar para mim e falar, olha, isso aqui está muito fácil para mim. O que a gente pode fazer para... Tem alguma coisa mais complicada, mais cabeluda, mais difícil? Segura o Mustang, é isso. Segura o Mustang, pega esse, tá? E depois a gente conversa. Então a gente está preparado para alunos que às vezes algumas pessoas que vão ter dificuldade com algumas coisas, né, que talvez para outras pessoas sejam muito básicas, e para gente que já tem muita experiência e que vai falar, ok, isso eu achei interessante, já fez algo assim, tem algo que eu possa fazer que seja um pouco mais complexo, ou que tenha um desafio maior. A gente tem isso. Eu lembro que a gente teve uma aluna que tem uma parte que a gente explica um pouquinho, eu explico um pouquinho sobre desenvolvimento de software e como isso afeta o trabalho do tradutor, e ela falou, eu achei essa parte eu não achei tão interessante. Aí eu falei, mas você é engenheira de informática, é claro que você não achou interessante, você já tem a formação da área. E teve um monte de gente que falou, meu Deus, eu não sabia que se fazia programa desse jeito, né? Então, essa aluna aí, ela já estava careca de saber, tá, sobre essa parte do assunto. Opa! Um fala de cabeludo, o outro... O bullying. Olha o bullying. Estou anotando nomes aqui. Você sabe que eu não guardo rancor, né? Guardo nomes. Ivar Horácio. Beleza, vamos embora. Vamos continuar? Legal, olha. Bom, tá. Então quem é iniciante vai aproveitar. Vocês vão ter vocês têm a didática para isso. Né? São 7 turmas, mais de 200 tradutores, tradutoras já formados aí por vocês. Como que um estudante ele pode se preparar para ingressar no mercado de tradução de jogos? O mercado de tradução de jogos tem espaço? A IA não está fazendo tudo nele, não? Olha, tá. Vamos dizer assim, cara, isso falando tanto como tradutor, quanto como alguém que conhece um pouco do pessoal que desenvolve jogos, tá? Quem desenvolve jogos tem uma resistência bem grande a conteúdo gerado por IA. E essa resistência, quando começaram as IAs generativas, isso meio que passou para o público. Então, alguns jogos onde aparecia conteúdo criado por IA, você tinha algumas pessoas ali torcendo o nariz, né? Isso suavizou um pouco, né? A gente teve um dos palestrantes, aliás, a gente tem alguns convidados que a gente traz na última aula do Supercurso, né? Um deles foi, eu não vou lembrar o nome dele, mas era um rapaz que falava sobre tradução de jogos para dublagem, né, Horácio? O Marco Nepomuceno. Marco Nepomuceno. Ele falou, por exemplo, que você colocar um personagem para ser dublado por IA não é legal. Mas, se você tiver algumas vozes de fundo, personagens secundários, coisas com as quais você não precisa interagir diretamente, isso, vamos dizer assim, é aceitável. Né? Vindo para a tradução, o que acontece? Com uma IA, você usar uma IA generativa para te dar ideias, para te dar variações de alguma coisa, isso é completamente aceitável. Agora, você pegar a produção da IA, colocar no arquivo localizado e só entregar para o cliente, sabe aquela pessoa que gosta de praticar paraquedismo sem paraquedas, cara? É assim, né? Você vai, são altas emoções, né? Mas geralmente você faz isso só uma vez, né? Porque é possível fazer? Uma vez só. Não é o cliente que reclama, são os clientes do cliente, ou seja, quem vai jogar aquilo que vai encontrar o material muitas vezes ou incompreensível ou com ou sem consistência,
né? Ou você vai encontrar coisas que estão, como a gente falou, dos trocadilhos, das piadas que estão traduzidas, mas não tem graça, assim, porque não estão adaptadas culturalmente, né? Então, assim, a IA generativa é uma ferramenta interessante de ser usada, mas a ferramenta não pode e não deve trabalhar sozinha. Você tem que ter alguém operando a ferramenta ali que saiba usá-la e combiná-la com outras também, além da sua própria, do seu próprio repertório. E isso é especialmente interessante quando nós formos falar de criatividade. Depois eu tenho uma pergunta sobre criatividade aqui. Mas antes, então, para a gente fechar essa daí, a pessoa que usa a IA, vai lá, não, eu traduzo esse jogo, vai pegar, vamos supor que a pessoa faça como foi sugerido pelo Jean Trindade aqui numa palestra há pouco tempo, de você pegar mods, né, as modificações de jogos, traduzir aquilo para incorporar ao seu portfólio. É claro, nos que for permitido, for legal fazer isso. Sim. Você acha que isso é um erro que iniciante comete de pegar, vou pegar um mod e vou jogar ele na IA e vou colocar no meu portfólio? Esse é um tipo de erro que iniciante comete? Eu tenho certeza que quem passar pelo supercurso não vai cometer um erro desse nunca, mas é um tipo de erro que iniciante comete? Vocês têm notícia de alguma coisa parecida? Cara, o Horácio, inclusive, numa das correções do jogo lá que a parte digital do curso oferece como desafio, né? Horácio, você até coloca o que a IA traduziu para comparar com as soluções humanas, né? Sim, exatamente. Porque assim, como o Ivar muito bem falou, a IA ela é uma ferramenta, né? Se a gente for pegar 20, 30 anos atrás, a gente vai ouvir relatos de gente falar, nossa, não vou traduzir com computador, que Google Translator, o quê? Que assim, eu sou fiel ao meu dicionário, aqui meu dicionário de sinônimos, antônimos, meu tesauro e tudo mais. Não tem problema nesse sentido. Agora, as ferramentas, elas vão surgindo e a gente tem que conhecê-las, tem que saber usá-las. Né? Então, a gente desconhecer a ferramenta é um problema que a gente acaba comprando. Então, você pode optar por usar ou não, mas desconhecê-la é um erro profissional. Né? Então, uma das brincadeiras que eu faço ali é pegar e colocar, a gente coloca o texto a ser traduzido, as traduções dos diferentes alunos, para a gente conversar, ir comparando no sentido de ver ideias interessantes, ideias que funcionaram, ideias que não funcionaram, ideias que foram absolutamente brilhantes e que não, de onde que veio isso, e também eu coloco nos e nos surpreendem surpreendem, muito. né? Olha, ficamos agradavelmente surpresos. E isso é uma das coisas mais divertidas, mais legais do curso, né? E eu coloco ali também uma coluna da IA. Por quê? Porque aí os alunos percebem o que a inteligência artificial consegue fazer e o que ela não consegue fazer. De maneira muito simples, a gente pode falar que a IA traduz, mas não localiza. Então, a IA ela vai olhar miles e vai traduzir para milhas. Não vai se preocupar de que as milhas em português do Brasil não significam algo que um brasileiro médio vai conseguir identificar como uma distância clara. Né? Se eu falo, em vez de milha, se eu falo 1,5 km, eu tenho uma noção de quanto isso é. Se é muito, se é pouco ou não. Né? Então, essa incapacidade da IA sem instrução, sem o tradutor, sem a inteligência por trás não conseguir entregar isso, é um dos grandes diferenciais. Por isso que eu falo que assim, a IA é uma ótima ferramenta, mas a IA, eu brinco que a IA é tipo um jovem aprendiz. É super, super, super bem disposto, quer te ajudar, entende tudo de tecnologia, mas ela não conhece o trabalho que tem que ser feito. Quem conhece o trabalho é você, o tradutor. O tradutor sabe o que é o correto e o que é o errado. O tradutor tem autoridade cultural sobre as duas culturas, as duas línguas. Né? Então você pode utilizar a ferramenta para buscar sinônimos, para encontrar alternativas. A IA funciona muito bem
para, por exemplo, na parte de tradução de games, às vezes você tem um arquivo que tem linguagem de programação no meio, falar, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso aqui é uma fala, isso aqui é algo que vai aparecer na tela piscando. A IA, ela entende de programação e ela consegue te dar uma ajuda nesse sentido. Muitas vezes, assim, o tradutor não tem obrigação de entender de programação e coisas mais complicadas de TI. Então, é uma ferramenta que, se utilizada de maneira inteligente, ela acelera o processo, mas a inteligência parte do tradutor, não da IA. IA, novamente, é uma ferramenta. Um tradutor inteligente, experiente, acelera o trabalho, encontra os melhores sinônimos, encontra soluções interessantes, mas porque é um diálogo inteligente proposto pelo tradutor. A IA sozinha, ela só vai até onde você consegue levá-la. Então, se você é inexperiente, não sabe o que perguntar, não sabe o que fazer, ela não vai te ajudar. Na verdade, ela vai te induzir ao quê? Ao erro, porque você, e essa é a resposta, você confiar na IA para qualquer trabalho, quem fez o trabalho para você foi a IA. Quando, digamos que eu fui contratado pelo William, quando o William me pergunta, por que você escolheu isso? Nesse trecho, eu não sei, porque foi a IA que escolheu. Agora, se eu, com a ajuda da IA, cheguei naquele trecho e eu sei por que eu escolhi aquilo, eu sou um bom profissional, sou um bom tradutor, a escolha foi minha. É uma autoridade do autor, do tradutor, né? Então, isso se reflete no mercado, mesmo que você tenha cat tools, machine translation, IA, tudo que você quiser, o que uma empresa vai contratar é um tradutor experiente que conhece a cultura de saída e de chegada, que vai ser capaz de falar isso aqui é o correto por tal razão. Se perguntado, se não perguntado, todo mundo vai confiar naquilo ali. Então é muito importante você conhecer as ferramentas, mas também ter confiança naquilo que você está entregando. Senão você não é um tradutor, você é apenas uma pessoa que apertou um botão aqui, apertou um botão ali e entregou uma coisa. Isso não é trabalhar com tradução. E a questão também da sensibilidade cultural, quando você trabalha com a localização de conteúdo, ela tem que ser levada em conta porque você pode acabar gerando um texto, um conteúdo qualquer, que pode estar bem traduzido, mas não esteja culturalmente adequado. E choques culturais, às vezes, acontecem por palavras super comuns, ou então, assim, por motivos que você talvez nunca imagine que aquilo vai gerar um choque cultural. Estava lembrando de mais um caso aqui, né? No começo desse século, eu trabalhava com um professor de inglês e havia uma colega que era peruana, professora. Essa eu posso falar o nome porque era ela que contava essa história, então não tem problema. Que era a professora Mariana e ela veio do Peru e veio aqui, veio para o Brasil, trouxe filho, marido e tudo mais, né? E ela, se eu bem me lembro, eu não sei se foi a primeira viagem que ela fez ou se foi na viagem de vinda para o Brasil que ela veio de ônibus, né? E ela ficava escandalizada enquanto o ônibus passava pela estrada, tá? Porque qualquer lugar assim que tivesse lugar para parar carro, um posto de gasolina, alguma coisa, Já sei o que você vai falar. Ela via a palavra lá, borracharia. Né? E, Horácio, você que é o nosso especialista aqui, cara, o que é borracho no espanhol? Né? Borracho é bêbado. É bêbado. Sim. Então eu imagino que ela olhasse para isso aí e falasse, pelo amor de Deus, quanto bar, quanto boteco, quanta birosca, quanto lugar de consumo etílico na estrada. Sem... Imagina os acidentes que você pode causar. Uma borracharia. Uma borracharia, tá? Então, assim, é uma palavra que para nós é inócua, é uma empresa, como qualquer outra. Mas olha o impacto cultural que isso teve numa pessoa que tinha uma referência completamente diferente. Sim, sim. Tem outros exemplos do espanhol que daria para usar, que faria o caminho contrário, escandalizaria o brasileiro. Mas vamos deixar para lá. Vamos deixar o pessoal pensar e eu pesquisar quais seriam as outras palavras que, andando de ônibus, uma dica, poderia escandalizar. E se você pegar o equivalente no espanhol, o pessoal vai olhar e falar, não, mas gente, isso não faz sentido. Que borracharia em espanhol é gomeria. Por quê? Porque aí o pneu é o quê? Goma, né? Porque é borracha, né? Mas assim, se olha assim, no primeiro momento a gente estranha, né? Mas para quem fala espanhol é gomeria e não tem porquê. Agora,
Você vê como usos da língua e homônimos de certas palavras, ou quase homônimos que você tem aí, nossa, virou bar, virou boteco. Pois é. Ó, a Patrícia está falando aqui que os gaúchos cantam muito isso. Você tem uma influência bem forte da descendência espanhola, né, lá naquela região, né? E o borracho, assim, eu sei que é o mais comum também lá pro Rio Grande do Sul. Minha mãe, que é gaúcha, né? Ela fala também um pouco disso aí. Legal. Mas vamos falar da criatividade. Né? E a criatividade, é claro, ela tem um papel importante na localização. Você já falou sobre isso, vocês já falaram sobre isso. Mas tem uma questão entre criatividade e liberdade no jogo, na tradução de um jogo. Um exemplo que eu me lembro é o GTA V. Em inglês, quando o cara é pego, busted. Em português, como é que ficou? Em português, como é que ficou, cara? Em português ficou melhor do que em inglês. Se fudeu. Se fudeu. Olha só. A gente sabe quem foi que fez isso, a tradutora que fez isso. Já deu palestra aqui pra gente, ela é ótima. Faz tradução de vários jogos, Drive Away. A Paulianelli. Ah, Paula! Maravilhoso. A Paula é excelente, cara. E é isso. Localização, literal localização. Ficou melhor que o original. Não traduziu, localizou. E aí você para e pensa, fala, nossa, mas de Buster foi pra se fudeu, cara, colocou um palavrão. Eu falei, cara, você tá num jogo onde você é bandido, tá? Então você vai usar o vocabulário da bandidagem, tá? Por que não? Tá? E como a gente sempre fala, palavrão faz parte da língua. Tá? Sim, não, e você tem que manter a expectativa em relação ao que você está vendo no jogo, né? O que isso significa para o jogador. Porque se você for traduzir, vai ser o quê? Pego. Nossa, fui pego. Poxa, não, você se fodeu. Porque, assim, interrompeu completamente o que você estava fazendo. Não tem como sair, você se fodeu, acabou. E aí perde todas as armas, né? Perde uma grana também. E aí é que tá. Vocês discutem isso no jogo, sobre como você vai equilibrar a fidelidade ao texto, a liberdade que você tem e a sua criatividade. Vocês discutem isso no seu percurso? Porque eu acho isso super complicado para quem não está começando a entrar na área. Pô, mas peraí, eu posso ir até aí? E assim, muita gente que vem das áreas mais técnicas, né, elas descobrem uma liberdade muito grande, tá, na hora de localizar um jogo, especialmente tem conteúdos, como a gente fala, são os desafios de localização, o conteúdo de humor, tá? Não só, mas são os exemplos mais onde a gente vê isso acontecer com mais frequência, né? E você tem gente que tem ideias muito boas, né, e a gente adora quando isso acontece, e você tem gente que erra a mão ao localizar, né, que exagera, e especialmente você tem a galera que curte tanto a ideia de localizar que eles começam a localizar o que não precisa ser localizado, né? Tem certas coisas que uma tradução é suficiente, ou que é uma coisa meio ínfima lá, você não precisa passar horas pesquisando uma coisa, uma possível solução, quando uma tradução é suficiente, você ficar mais próximo, mais fiel ao original, né? Então, é aí que tem que ver uma das questões que, lembra, você é tradutor, você não é autor, você não está ali para deixar a sua marca, tá? Claro, existem ocasiões em que você vai deixar a sua marca, em que você vai ser lembrado, ser reconhecido, como é o caso da Paula aqui, como é o caso de outros colegas também. Mas, assim, você tem que saber a hora de pisar no freio, porque às vezes pode acontecer de você ir para um lado onde você acaba mudando o tom daquela obra, tá? Se ela tem um humor leve e você coloca um humor escrachado porque você acha que aquela é uma localização legal, né? E, cara, isso não é uma localização, vamos dizer assim, adequada ao tipo de produto, né? E vice-versa, se você precisa de uma coisa um pouco mais pesada e a pessoa é pudica demais, né? O jogo, seja o que for, acaba não chegando para o jogador com a mesma intenção da qual ele foi criado, né? Então é nessas horas que a gente tem que maneirar. Você comentou de pisar no freio, e aí eu vou contar um caso. Eu me lembrei, jogos grandes que eu traduzi,
eu participei de tradução até hoje só foi o F1 2015. Posso falar porque tá nos créditos, tem meu nome lá. Eu, a Val Ivonica, Ricardo Souza e várias outras pessoas participando, Felipe e Alverca. E aí eu fazia parte do comentarista. Né? Então baixou o comentarista não, do narrador. E então baixou o Galvão Bueno. Ele foi fazendo, e era em 2015. Então eu falei, pô, eu vou usar o taca-lepau nesse carrinho aí. Tinha um momento lá que cabia isso, né? O cara, come on, it's up to you, algo assim. Taca-lhe pau nesse carrinho. E falei com a revisora que eu conhecia, né? Ela que me colocou no projeto. Falei, vamos colocar isso aqui. E aí a gente ficou, pô, mas não vai ficar datado? Mas o jogo é datado. Ele é de 2015. Tem um ano no título do jogo, poxa, como... Resolvemos aí. A gente chegou a essa conclusão aí. É um meme da época que o jogo foi criado. Então, tem essa questão também de vocês claro que tem essa questão, mas vocês insistem nessa questão para o pessoal, olha, vejam quando se passa esse jogo. Não vai usar uma gíria ou algo atual em um jogo que se passa em 1830. Ah, claro. Não, sim, esse caso que você falou é um ótimo caso de transcriação. Uhum. Onde você pegou alguns elementos de adaptação cultural, na verdade, né? Mas de você pegar alguns elementos que o público brasileiro iria reconhecer, iria dar um sorriso, iria se divertir. Uhum. O objetivo do tradutor de jogos é, primeiro, respeitar o conceito original que está sendo passado, mas a segunda regra principal é não atrapalhar a diversão. Né? Se você pode entregar alguma coisa divertida dentro do espírito do jogo, e aí a gente fala um pouquinho de transcriar, e a questão do jogo, se o jogo você tem muita liberdade para fazer a sua localização, isso é ótimo. Tem um dos exercícios que a gente passa durante o supercurso, que numa das turmas o pessoal pegou um personagem e transformou ele em mineiro. Né? E foi absolutamente maravilhoso. Esse personagem, parece que ele duplicou de tamanho pela maneira como esse personagem, digamos, a pessoa entendeu, né? Eu acho que a pessoa era professora de inglês e falou: não, eu tive um monte de aluno de Minas e tal, aí eu peguei o sotaque deles e tal, achei maravilhoso, e eu coloquei isso no personagem, ficou divertidíssimo. Era um personagem que, assim, dava para você fazer de um jeito, digamos assim, normal, mas ele colocou tanta personalidade que fazia sentido dentro do jogo, ele fez essa transcriação, que tornou a coisa muito mais divertida. Todo mundo se divertiu muito. Claro, a partir do momento que você define novas regras, novos limites, você tem que trabalhar dentro dessas regras, desses limites. Então, uma das coisas que a gente propõe para o pessoal, e tem alguns desafios mais avançados para quem tiver esse interesse, a partir do momento que você vai transcriar, que você vai criar alguma coisa nova com o espírito original, mas modificando, você cria um novo critério, novas regras, e você tem que respeitá-las. Né? Tem um desafio, que é o desafio do Mustang, que é um jogo super curto, mas que é imensamente desafiador. A gente fez parte do Board Game Jam terceira edição, né? E a gente viu soluções maravilhosas, muitas delas corretíssimas, não tinha o que falar que tinha errado ali. A gente foi forçado a escolher, né? Um que estava mais interessante, um que estava mais criativo, mais consistente do que o outro, mas são desafios muito interessantes que os jogos propõem, porque você tem essa questão interativa também, e num jogo de tabuleiro também, né? O card game que tem como TCC dá para você ser muito, muito, muito criativo, mas a criatividade é uma questão que a gente trouxe para essa 7ª edição que vai ser especial. Só deixa eu contar, o Horácio contou um caso positivo, né? Deixa eu contar um caso negativo agora do supercurso, envolvendo a questão da localização. Um dos desafios, também um dos projetos que era apresentado, era um RPG sobre goblins mafiosos. Né? A gente trocou esse material da turma 6, mas o que aconteceu com uma das alunas? Tá? Ela localizou tanto, e aquele projeto não tinha tanta abertura para isso,
que ela transformou as famílias dos mafiosos nas facções do Rio de Janeiro. Então, assim, assim, né? Em vez de você ter famílias mafiosas, você tinha as facções, você tinha os morros e tudo mais assim. É cabível, né? Se o teu cliente falar que isso cabe, que ele espera isso de você, beleza, tá? Mas naquele caso, não, vamos dizer assim, a abertura não era tão grande, tá? É assim, eu quero ainda que seja um jogo inspirado em filmes de máfia, que tenha inspiração lá, meio assim na máfia que foi para os Estados Unidos, que veio da Itália, e assim, você jogar isso para um contexto brasileiro, né? Vamos dizer assim, é quando a localização ela passa do limite. Então, você localizaria outras coisas ali, mantendo a essência italo-americana, tanto filmes de comédia sobre máfia quanto filmes mais sérios, né? Mas você, assim, é mais o Poderoso Chefão e menos Cidade de Deus, sabe? Por aí. E tem algumas coisas que aí são elementos que a gente discute ao longo do seu percurso, que é assim, por exemplo, nesse caso era importante você identificar o material visual, o que o jogador teria em mãos. Você tem toda uma iconografia, as artes, as imagens de máfia italo-americana. Se tivesse a possibilidade de fazer uma versão com comando vermelho e todas essas coisas assim, crime organizado do Rio de Janeiro, talvez fizesse mais sentido. Mas a gente tem que se manter fiel ao que a pessoa tem em mãos, o que a pessoa vai ver na tela, no caso dos videogames, certas coisas que já estão ali e que são a essência do jogo. A gente não pode modificar o jogo em si, né? Então, é por isso que, como o Ivar estava falando, não foi um acerto. Foi uma ideia muito criativa, muito interessante, muito divertida, mas para aquele jogo, dentro daquele contexto, você ia conflitar com a arte, você ia conflitar com elementos que a gente não pode mexer. Até o modus operandi, tanto das famílias mafiosas e das facções que atuam no Rio de Janeiro, né? Ele tá falando, é o Panazzolo, né? Eu não sei. Tá falando. Eu tenho lugar de fala, tá? Tem lugar de fala, é verdade. Bom, a gente praticamente perguntou sobre tudo aqui, né? Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar? O pessoal não perguntou mais aqui, mas tem um comentário daquele moço que tem um nome que eu achei legal, Albert Lucas. Eu acho que eu já falei isso, né? Olha lá. Fizeram a localização para o Hearthstone, transformou os anões em gaúchos. E ele complementou aqui, ó. E é fantástico. Sim, não. É fantástico, realmente, tá? A equipe responsável pela localização do Hearthstone é muito talentosa. A nossa colega que o Horácio citou, a Bruna Beatriz Gabriel, ela tá nessa equipe, né? E assim, é um pessoal que tem umas ideias muito boas, assim, é muito bom, um material muito bom para você poder se inspirar e ver até onde você pode chegar naquele tipo de material. Né? Sim, a gente deu uma pequena oficina, né, no último Profit, e um dos materiais que a gente pegou foi exatamente alguns cards do Hearthstone, que é um card game digital, né, ele não é um card game físico, e em parte para mostrar a quantidade de camadas que um tradutor precisa ter de conhecimento para localizar certas coisas. Porque você tem referência de filme, você tem o universo das mecânicas dos card games, o universo de um RPG que existe há mais de 20 anos, que é o Warcraft, World of Warcraft, da Blizzard. Então, ser um tradutor de jogos, não basta você ser só jogador ou ser só tradutor ou entender só de uma parte. Você tem que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, e é o que a gente tenta colocar no seu percurso, de realmente dar um norte, já que assim, não dá para a gente falar de tudo, mas dar um norte e falar, olha, esse tipo de material, você vai pesquisar aqui, você vai pensar isso dessa maneira, esse é o conceito, né? E aí o tradutor conseguir, com essas ferramentas, se desenvolver, pesquisar no lugar correto e chegar num bom trabalho, né? Uhum. Olha, você falou de ferramenta e o Felipe fez uma pergunta aqui. O curso oferece um teste gratuito de alguma Cat Tool? Vocês usam alguma Cat Tool? Cara, ô Felipe, cara, eu falo, até parece que essa pergunta foi combinada, mas não foi, tá, Felipe? Eu agradeço pela pergunta, porque eu não conheço o Felipe.
Não, porque ela permite falar de uma das questões que estão por trás da filosofia do supercurso também. Tá? Todos os projetos que a gente oferece para os alunos, eles são oferecidos de maneira que, se a pessoa usa CAT-Tools, ela pode fazer o projeto na CAT-Tool. Se ela não usa ainda, se ela ainda não usa, né, ela pode fazer o projeto, abre o Word, abre o Notepad++ e pode fazer, como diz o nosso amigo o Paulo Noriega, pode fazer a tradução artesanal. Eu acho muito bonito esse termo. Né? Você faz ela, assim, a moda antiga. Né? Então, se você quiser usar qualquer CAT Tool para fazer os trabalhos, tá? Pode usar. E existem algumas CAT Tools que são gratuitas. Né? Por exemplo, o meu queridinho do meu coração, que é o SmartSketch. Né? Tem o MateSketch, também é gratuito. Você tem o WordScope, que foi lançado recentemente, também é gratuito. Você consegue criar alguns projetos ali dentro da chamada conta bronze, que é a conta gratuita que eles dão. Por mês, com um tamanho tal, cabe para o supercurso. Dá para fazer, você consegue colocar todos os projetos do supercurso com a mesma memória de tradução, se você quiser. Tá? Elas conseguem, elas não entram em conflito, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, não temos uma CAT Tool específica, mas você pode usar a que você quiser, e temos algumas gratuitas que nós recomendamos aí para quem queira experimentar, fazer os trabalhos e outras traduções também com elas. Inclusive, né, vamos fazer uma nossa pausa para o comercial aqui. Tem pausa para comercial? Porque, além do supercurso, né, eu e a Luciana, a gente está oferecendo também, agora no mês que vem, o curso de CAT Tools, inteligência artificial e tecnologias da tradução. Então, quem não conhece CAT Tools, quem nunca usou, quem gostaria de usar e aproveitar todos esses recursos, tá? E assim, que nem aconteceu comigo, cara, eu bati muita cabeça para entender como é que funcionava esse negócio sozinho. A minha ideia foi criar um curso onde as pessoas não tivessem que sofrer tanto e conseguissem sair desse curso assim, sabendo utilizar qualquer CAT Tool. Existem CAT Tools, por exemplo, o MemoQ, o Trado, são ótimos. Né? Essas que eu falei também, o SmartSketch, MateSketch, WordScope, WordFast, Localize. Cara, existem dezenas de CAT Tools. Cada dia sai uma. Cada dia sai uma, realmente. Até uma que o William não gosta, que é o Omega T, mas eu também não gosto dela, tá? Eu acho ela complicada de usar. Mas todas elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Se você conseguir... É igual dirigir um carro, meu, sabe? Se você aprendeu a pilotar num Onix, num Corsa, num Chevette, né, William? Para você pegar outro carro, um Fusca, se você tiver que passar por uma BMW, por uma Maserati, assim, cara, ainda os comandos básicos são os mesmos. A hora que você acostumar com ela e você precisar entrar numa competição de alto desempenho, alta performance, aí sim você pode partir para uma CAT Tool um pouco mais potente, vamos dizer assim, com mais recursos. Mas se é para ir do ponto A até o ponto B, qualquer uma serve e qualquer uma funciona bem para que você consiga fazer os trabalhos tanto do supercurso quanto outros trabalhos de tradução que você venha a receber de algum cliente. Legal. Depois a gente divulga mais informações sobre o curso de CAT Tools. Quem tiver alguma dúvida pode entrar lá no nosso site. Eu vou colocar depois aqui o link também para o CAT Tool. Eu tenho um link para colocar aqui especial para o pessoal daqui a pouco, né? Vai lá, Horácio. Não, mas Felipe, obrigado. Realmente não foi combinado, mas foi muito oportuna a sua pergunta. Não, o pessoal muitas vezes pergunta no supercurso, fora do supercurso, né, pra gente nas redes sociais, eu preciso fazer curso de CAT Tool, eu preciso ter certificado CAT Tool, isso ou aquilo. Gente, precisar não precisa, mas é esperado hoje em dia de um tradutor profissional ter conhecimento de CAT Tools, ter conhecimento de tecnologias utilizadas na área de tradução. Por quê? Porque dependendo do projeto, dependendo do trabalho, você vai receber o trabalho a ser feito dentro de uma dessas ferramentas. Então, se você quer ser um tradutor profissional, se você quer atuar nessa área profissionalmente, é importante você conhecer as ferramentas, estar familiarizado com elas. Às vezes você não vai com a cara como o William, né, com o Omega T, mas você gosta muito. Eu gosto muito do MateCat, uma ferramenta gratuita. Tem a opção de ser paga, mas assim,
Se você compreende a lógica, a base de como funciona uma cat tool, isso se replica em outros lugares, e aí você decide, enquanto profissional da área, se vai investir numa ferramenta, se não vai investir, se você vai continuar trabalhando com uma MateCat. Então, é muito importante você, no mínimo, ter essa compreensão do que é uma cat tool e como ela pode ser utilizada, e em alguns projetos, e isso é cada vez mais comum, é um fator decisivo. Se você não sabe, olha, vamos enviar para você o projeto dentro dessa ferramenta, você vai trabalhar num navegador, na nuvem. Se você não sabe utilizar essa ferramenta, você está fora do projeto. Então, muito importante, aproveitem essa oportunidade. Não é todo mês que tem esse curso maravilhoso de Cat Tools com o Ivar e com a Luciana, tá? Deixa eu só falar sobre duas coisas. Primeiro, esse curso do Ivar e da Luciana, ele começou gratuito para quem era assinante premium da Translators. A gente falou que ia fazer umas 2 ou 3 turmas. Fizemos. A gente imaginava que não, o pessoal que já sabe usar, né? Assim, vai ser assim, vamos só terminar de. Fizemos quase 20 turmas. Aí depois, né, foram. E esse curso, então, ele já formou mais de 400 pessoas fácil em Cat Tools. Aí depois passou a ser oferecido à parte pela Hook. Com relação ao ômega 3. Ômega 3. Ômega 3 que tem lá que tem no ovo, tem no salmão. Idoso é assim, cara. Idoso pensa em ômega 3 direto. O ômega T. A minha questão com ele é que ele não é user-friendly. É uma ferramenta boa, tal, mas você tem que estar à vontade com criação de pastas, definir caminhos e tal. Uma série de detalhes técnicos que, para quem não é muito à vontade, não fica muito à vontade com algumas tecnicalidades, não, cara, ele atrapalha. Mas eu sei usar, mas eu tenho uma formação já que vem de exatas, eu dei um curso sobre ômega T, você não sabia, né, Ivan? Dei um curso sobre ômega T lá na Unicamp, lá, aquele evento que a gente participou desse ano passado, em 2017, acho que foi, 16, 17, eu dei um curso de ômega T lá. De ômega 3. Minha caneta da Unicamp tá aqui, ó. Então, não vou pegar, não. Bom, vamos. Cara, o ômega T, assim, a gente zoou com ele, mas assim, o grande problema do ômega T é que ele é um projeto voluntário. Então, ele é feito por desenvolvedores no tempo que eles têm. Então, hoje em dia, o ômega T, se você comparar com algumas outras cat tools, você vai perceber que até pela cara dele, ele tá 24. Tipo boss. Então, assim, tadinho. Ele funciona bem, mas se a questão é você procurar uma ferramenta gratuita, já existem ferramentas gratuitas que funcionam melhor do que ele. A Patrícia está falando aqui que ela era assinante e perdeu. Pô, Patrícia, a gente fez um monte de edição e você conseguiu perder. Shame on you. E assim, tem mês que vem. Cara, essa época do curso, quando a gente oferecia na Translators, foi interessante porque o curso ele começou, a primeira edição do curso, antes do Translators, foi uma oficina de 2 horas. Aí ele foi ampliando, demos o curso da Translators, que era um módulo mais introdutório, as pessoas exigiram um módulo um pouco mais, que chegasse a um nível intermediário, expandimos o curso, e depois, quando a gente fez a versão atual, que deve ser a 4ª ou 5ª versão do curso, aí incluímos inteligência artificial e outras tecnologias de tradução também. Então a gente fala sobre linguística computacional, que mais? A gente fala sobre o que são, como é que funciona uma tradução automática, como é que funciona o Google Translate, por exemplo, e outros serviços de tradução automática. Falamos de IA, os grandes modelos de linguagem. Então, assim, cara, foi crescendo, o negócio foi ficando cada vez melhor. Tanto que agora não consigo mais bancar de graça para todos os assinantes. Mas, por enquanto, deu para bancar, a gente bancou e foi ótimo. Pena que a Patrícia perdeu, né, Patrícia? Mas tudo bem. Bom, o Felipe comentou que ele já tentou ômega T uma vez e desistiu em 1 hora. Tamo junto, Felipe. Cara, eu passei pela mesma experiência. Não te ajuda. Então,
Tamo Bom, junto. vamos para o encerramento. Muita gente que recebeu a informação só pelos grupos ou por e-mail, e lá não ficou essa informação. Mas para quem recebeu por WhatsApp, ficou uma informação a mais. Que temos um desconto de 30%, é isso? 30%, que vai Isso. até segunda? Segunda-feira. Segunda-feira. Um link exclusivo, 30%, ou seja, vai ficar mais barato e até 6 vezes sem juros no cartão. Vou colocar o link aqui para vocês, entrem por esse link. Se você entrar direto pelo site, deixa eu colocar aqui. Se você entrar direto lá no site do Supercurso, você vai ter a opção de pagar em 12 vezes. Tá? 12 vezes. Mas aqui você vai... 12 vezes com juros. Aqui Com juros do seu cartão. Vezes sem juros. Então, acho que vale a pena. Vale bem a pena você fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, claro. Felipe, manda a pergunta. Vamos lá. Opa. Ainda vai ter mais um Board Game Jam? Participei do último e achei ótima experiência. Cara, eu tô devendo os concursos já faz um tempinho. Eu acho o ano passado eu praticamente não fiz os concursos. Toma muito tempo, vocês não imaginam. Tem custos para os jurados, tem um monte de coisa que envolve. Então a gente deu uma segurada, mas muita gente me pede os concursos. Eu devo, não prometo para esse semestre, para esse semestre eu já digo, não vai acontecer, mas para o próximo semestre, sim. Vamos fazer, nem que seja só um board game e um Lit, qual que é o nome do outro? Lit Jam. Lit Jam e o Sub Jam. E tem o Sub Jam. O Sub Jam eu acho que eu não vou fazer, mas o board game, que é o maior sucesso, e o Lit Jam, provavelmente a gente vai fazer sim. E aí, infelizmente, é só para o inglês, porque a gente fez para o espanhol. A gente fez. Poxa, 6 pessoas se inscreveram. 4. Não, o número de pedidos era assim: 40 pessoas pedindo para o espanhol. A gente fez. 6 pessoas se inscreveram, 4 entregaram. Qual a vantagem de você ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar num concurso com 4 pessoas? Até dá para falar um pouquinho de bastidores aqui. Até dá para falar um pouquinho de bastidores aqui do Board Game Jam. Qual que é a questão? Para a gente selecionar algum material para que possa se tornar um desafio do Board Game Jam, isso aconteceu especialmente com o Mustang, né? Ele tem que atender alguns critérios. Primeiro, não pode ser nada muito longo, então a gente coloca ali até 2.500 palavras, um pouco mais, dependendo da qualidade do material, se for um desafio interessante, porque, a gente trabalha também, né? Então, assim, não dá para colocar, por exemplo, um projeto de 25 mil palavras para a pessoa traduzir de graça. E, cara, imagina o saco que o jogador tem que ver para ler 10, 15 trabalhos de 25 mil palavras, assim, E eu acho que foi muito, para quem participou da última Board Game Jam, ficou muito claro que uma coisa é o desafio, outra coisa é o volume de palavras, né? O Mustang é um RPG curto, mas o nível do desafio oferecido pela tradução foi altíssimo. A gente teve entregas de altíssimo nível. Então, para selecionar esse tipo de obras, né, esse tipo de jogo, vai, assim, tem que pagar 2 meses aí para o Ivar ficar só fazendo isso para ele conseguir encontrar alguma coisa. E aí tem que ser curto, tem que ser bom, tem que ter desafio, tem que ser interessante, não pode ser um tema chato, não pode, são um monte de critérios, mas, né? E tem que estar disponível para ser usado também. Sim, claro. Porque ele não é uma licença que pode ser usada. Aí você tem que pagar os direitos. E para pagar os direitos? Especialmente assim, tem que ter, e isso a gente aprendeu com o Mustang, em relação às 2 edições anteriores, que era o Good Little Martian e o Confusing Lands, eles eram bons jogos, tá? Mas eles, hoje em dia, talvez eu não selecionasse esses jogos
porque eles não têm muitos desafios de localização, como o Mustang teve. Tá? Então, eu acho que o mais complicado está sendo encontrar material com desafios de localização dentro desse limite de palavras de 2.000 a 2.500, mais ou menos aí. Cara, eu devo ter aqui uma pasta com 50 possíveis materiais, tá? Nenhum deles se encaixa nisso ainda. Continuo pesquisando. Uma coisa muito importante que a gente pode até falar aqui, temos vários aqui fãs de jogos de tabuleiro, RPGs, card games. Gente, se vocês verem algum projeto realmente interessante que não foi utilizado em Por alguma Board favor, Game Jam, por favor. compartilhem com a gente, porque talvez seja o próximo. Para nós, como o Ivar falou, o mais importante é oferecer algo interessante para que a gente possa, todo mundo se juntar e trabalhar em cima disso e ver traduções maravilhosas. Esse é o foco, né? Cara, o Mustang, inclusive, ele poderia estar na Transcreation Jam, porque foi mais Nossa, o sim. foco daquele material, né? Mas enfim, cara, eu acho que nesse Board Game Jam do Mustang não teve um trabalho que a gente considerou ruim, tá? Havia diferenças na qualidade, na questão de você ter ali mais consistência, ou você viu que a pessoa fez mais esforço na hora de procurar as referências culturais, outras um pouco menos, mas nenhum material estava assim ruim. Acho que mesmo assim, daqueles que a gente vamos, esse aqui a gente já sabe que não vai chegar em primeiro lugar, todos ali teriam condições de ser publicados, por exemplo, todos, sem exceção. Muito bem. Bom, vamos encerrar? O pessoal não tem mais perguntas aqui. A gente vai encerrar. O link, então, está aqui. Né? E se você estiver digitando o link, maiúsculas fazem diferença nos links da Hotmart, tá? Então, SC em maiúsculo, 7, hífen L maiúsculo, IVE minúsculo, beleza? SC7, Supercurso 7, live. Que mais aqui? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa para colocar aqui para vocês. Acho que não tenho. Sim, só um adendo aqui também. A gente começou a falar de criatividade, né? Que a gente começou a falar um pouco de criatividade. Então, a questão da criatividade para o localizador, assim, é uma habilidade a ser desenvolvida. Né? E assim, eu falo que ela é uma habilidade a ser desenvolvida porque criatividade não é dom, gente. Você desenvolve isso. Você tem exercícios para ajudar a aprimorar a sua criatividade. Então, uma das aulas, inclusive, do Supercurso, ela é uma oficina, uma mini oficina de criatividade, onde a gente começa a ver como é que isso funciona e vocês começam a ter as primeiras ideias. E nós trabalhamos com... Esse eu não vou dar spoiler, quem estava lá sabe do que eu estou falando, né? Mas nós trabalhamos com exercícios em cima de uma franquia japonesa de jogos, desenhos e coisas assim, que assim, faz muito sucesso entre a turma, especialmente dos millennials, mas também mais adiante também, né? E o pessoal gosta bastante dos desafios que a gente propõe durante essa aula específica, essa introdução ao mundo de como é que funciona a criatividade e como que ela é importante para o tradutor especializado na localização. Não só de jogos, mas de qualquer coisa. Legal. Então, vamos encerrar? Vou pedir para vocês se despedirem, por favor. Não vou nem colocar a tela cheia. Vamos nos despedir aqui mesmo. Assim. Então, vamos por ordem alfabética. Peguei vocês. Vocês não sabem o que vem primeiro. Se vem o H ou se vem o I. Eu sei que vocês iam sofrer com isso. Vai, Horácio. Não, vem o H, vem o H. Eu estava dando uma olhada aqui nas aulas, né? Só queria, para encerrar aqui, falar que o Supercurso ele tem agora 10 aulas, tá? Cada uma de 2 horas, a partir das 7 da noite até as 9 da noite. E a maior novidade são as últimas aulas, né? Então, a sétima, a gente tem, então, aulas teóricas e aulas práticas de jogo de tabuleiro, RPG, card game e de videogame. Então, você vai aprender aspectos teóricos e vai traduzir, vai participar de exercícios, a gente vai corrigir, vai fazer a correção, vai dar feedback em aula,
ao vivo, né? Não é feed creu, é para a gente se divertir, aprender Jamais. junto, tá? Jamais é feed creu. Não, Jamais. a intenção é a gente aprender, todo mundo aprender e todo mundo se diverte. Podem ter certeza disso. E aí, aula 7, aula de criatividade para tradutores. Uma aula maravilhosa do Ivar, que a gente viu que funcionava em edições anteriores e que o pessoal falou, pelo amor de Deus, somente essa aula, porque isso aqui é muito importante. Muito tradutor se sente pouco criativo, então a gente pegou isso aqui e virou uma aula por si só. Aula 8, sobre ferramentas, como eu comentei, você precisa conhecer a Cat Tool, inteligência artificial, você precisa conhecer pelo menos. Então a gente considera que isso é essencial para um tradutor profissional. Vamos abordar isso aí. Aula 9, perspectivas de carreira, boas práticas, dicas para entrar no mercado. Né? Então a gente vai falar para vocês e o curso ele é aberto. Então a gente já teve em turmas anteriores gente muito experiente que deu dicas, complementou o que a gente estava falando. Então a aula 9 trata especificamente disso antes da gente chegar na aula aí, Horácio? 10. Hã? Você está com o site aberto? Tô Compartilha. colando aqui do site. Eu imaginei. Opa. Coloca aqui pra gente. Coloca ele no ar aqui, o pessoal vê. Oh, ficou bonito esse site, vai. Ficou legal, cara. Ficou legal. Não é? Acho que sim. Coloca no comecinho lá, vai, Horácio, por favor. Ficou assim. Ficou com uma apresentação, com um design, com... Tem cachorrinhos, cara. Tem cachorros. Tá? Aí. Olha aí, que site bonitinho. Importante associados a Bratis, né? Tem vantagens a mais. Se você também faz parte do Sintra, alguma outra associação, entre em contato com a gente. Provavelmente você tem algum tipo de benefício. Né? Benefício. Né? Aqui os professores. Né? A gente fala um pouquinho mais sobre como é o supercurso. As datas, né, terças e sextas, a partir do dia 27 de maio. Então dá tempo para vocês decidirem, se inscreverem. O importante é que assim, as vagas são limitadas porque a gente corrige, a gente conversa, você vai participar do curso, você não vai ser esquecido, não vai ser curso dado por IA, gravado, não, a gente está ali ao vivo mesmo. Você pergunta, a gente responde, tá? Fazemos questão. Então, como eu comentei, a gente vai ter essas primeiras 6 aulas falando de aspectos teóricos e aspectos práticos. A gente vai passar desafios, exercícios e vai corrigir esses exercícios com vocês. 7ª aula, criatividade, oficina sobre ferramentas, perspectivas de carreira, boas práticas e dicas para entrar no mercado. Tá? E, por último, convidados especiais. Né? A gente tem 2 convidados especiais dessa vez, que vai ser o Matheus Ornelas, né? Que é um editor, coordenador, um cara super experiente, tanto na área de quadrinhos, quanto RPG, jogo de tabuleiro, card games, assim, ele participou na turma anterior e foi maravilhoso, foi incrível. Então e a gente cara falou... é só nosso gerente na Galápagos, tá? Jogos, então não, vale a pena muito ouvir o Matheus. E a outra pessoa que a gente convidou foi o Diego Pérez, que é um tradutor de games super experiente. Hoje em dia ele está à frente também da World Foxes. Vocês, quem acompanha no LinkedIn, as postagens dele falando sobre localização de games são sempre muito, muito boas. E o Diego, ele é um cara super experiente que vai compartilhar com a gente não só a parte de tradução, mas também a parte de uma pessoa que gerencia projetos também agora, né? Então, esses convidados especiais a gente sempre procura ir chamando pessoas novas, e se você fizer o super curso, você vai continuar com acesso a essa última aula para sempre. Então, se você faz parte da Taverna do Supercurso, no nosso grupo do WhatsApp, você vai sempre receber esse link de convite. Então, toda vez que a gente tiver um convidado especial, você vai poder participar, enviar suas perguntas, pegar o contato, conversar. E a gente está sempre trazendo gente interessante, como o Ivar falou na última, a gente teve o Marco de Pomuceno, que é ator, dublador, diretor de dublagem de jogos como Call of Duty, Resident Evil, jogos assim, AAA, que com certeza alguns de vocês já jogaram. E aí o Marco compartilhou com a gente muito de sua experiência, né, da importância de você ter um tradutor competente para que o dublador possa fazer um bom trabalho. Tá? Então, esses convidados, eles são muito importantes, e é realmente para a gente
fazer esse fechamento de um jeito mais light, mais interessante. E como o William colocou aqui, vocês vão ter a oportunidade de ter o curso com um desconto a mais, um desconto especial, que só hoje, para quem está por aqui, Só Parcelamento hoje? de curso. Só hoje, mas até segunda. Desculpa, só hoje, mas até segunda. Quem está aqui está pegando a vantagem de. Para quem quiser ver esse site bonitão aí, é esse link que eu coloquei aqui. Tá? Nesse site, como vocês estão vendo ali agora, o parcelamento em até 12 vezes, com os juros. No outro link que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que eu já coloquei, aí você tem a compra direta já em 6 vezes sem juros, tá bom? Então, só para facilitar. Então, quer saber o conteúdo? Olha nesse site aqui, ó. Você vai ter todo o conteúdo ali, todas as informações, datas, horários, tudo. Tá? Quer comprar até segunda? Vai por aqui, você vai poder pagar em 6 vezes sem juros. Legal? Aí, beleza. Ótimo. Vamos encerrar então? Chegou a hora, né? É dura a hora do parto, mas vamos partir. Olha aí, olha o que eu falei de piadas. Ótimas piadas. O único é o seguinte, cara, se um dia eu parar de mandar piada pro William, cara, eu sei que ele vai reclamar, cara. Ô, você tá bravo comigo? Tá? Você não faz isso. O que eu te fiz, né? Que aconteceu alguma coisa? Pô, não, eu tenho que manter, mesmo sendo piadas horríveis, eu tenho que manter. Olha o que o cara me mandou de presente. Olha só, tá? Vocês acham que eu posso deixar de ouvir as piadas horríveis desse cara? Não posso. E tem mais. Gente super boa, é baixista. O cara também é baixista. Então, opa, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá lá no cantinho. Ah, caiu o fio. Até desligar. Eu ia falar isso. Sou, mas é, cara, hoje, atualmente tô. Ixi, rapaz, o chefe caiu, tá? Bom, então enquanto o William retorna, tá? Pessoal, vamos dar tchau pra galera, Horácio, já que a gente tá aqui, né? Vamos lá. Bom, eu acho que o pessoal não tem nenhuma pergunta mais aí, né? Deixa eu só ajustar aqui. Também vou derrubar a câmera aqui, vou deixar só você, Ivar. Não, faz isso não, cara. A responsabilidade é muito grande, né? Bom, o Supercurso eu acho que é uma oportunidade muito legal para quem quer conhecer esse universo dos jogos, não somente dos videogames, mas dos jogos de tabuleiro e toda a variedade de jogos que a gente tem. Né? O Supercurso não é somente o curso, é a comunidade que você vai poder fazer parte também. E é uma experiência muito legal, tanto para quem participa quanto aluno, quanto para a gente sempre aprende, o curso ele está sempre evoluindo. Como eu falei, a 10ª aula agora, né, que é a aula com os convidados especiais, vocês sempre vão ter acesso e é muito interessante, é muito enriquecedor isso. Então, é um curso que você faz e que vai mudar muito a percepção de vocês. Às vezes, isso até para você ter a percepção de, ok, não quero ir para essa área, ou sim, nossa, era exatamente essa área de games ou de jogos de tabuleiro que eu estava procurando, é isso aqui, é aqui que eu me encontrei, é aqui que eu vou investir, e é isso que eu gosto mesmo. Cara, a gente teve, Horácio, a gente teve um caso de duas colegas aí que estavam em uma das turmas anteriores, acho que na última, que elas vieram do jurídico, tinham curiosidade da tradução jurídica, elas tinham curiosidade sobre a área de games, fizeram o seu percurso, entregaram trabalhos que ficaram muito bons, tá? Mas chegaram e falaram, olha, legal, tá, valeu, mas não é bem o que a gente curte fazer, né? E elas falaram que tiveram dificuldades, sim, com a produtividade delas. Uma delas costumava fazer 6 ou 7 mil palavras por dia. Na hora de localizar, a produtividade dela caiu para 1.500 palavras por dia. E ela achou isso um absurdo, sabe? E mesmo que te explicasse que você tem um outro processo para traduzir, localizar, assim,
E além do caso, eu lembro que ela também não costumava jogar muito, né? Então, fez o curso, curtiu, aprendeu umas coisas, falou que assim, o conteúdo foi interessante, mas viu que não era a área para ela, né? E assim como teve gente que fez o oposto, veio de outras áreas e se descobriu, se encontrou na localização. Achou legal, ficou e está aí fazendo sucesso. Sim, e é muito interessante porque a gente sempre vê gente de outras áreas de tradução, tradução técnica, tradução jurídica, tradução literária, muito comum também. É muito bom você abrir o leque dos serviços e dos conhecimentos que você tem. Então, mesmo que você, num primeiro momento, não decida que você vai virar um tradutor de jogos, você ter o conhecimento que você adquirir durante o super curso, vai Não te dar. o quê? Mas fechou o computador. Fechou. Tá bom, voltei. Tô aqui. Desculpem. Continua. Imagina. Então, você fazer o supercurso vai te dar tranquilidade para participar de alguns processos de seleção, para você assumir alguns projetos de tradução de jogos, porque você vai compreender é, o escopo, o conceito, que tipo de jogo, se é um RPG, se é um videogame, o que isso significa. Então, você passa a abrir uma área dentro. Se você é um tradutor profissional, você passa a abrir esse serviço, essa possibilidade dentro do que você faz. E o mercado dos jogos, ele cresce o tempo inteiro. A gente tem uma tendência, a gente fala mais sobre isso no Supercurso, você tem uma convergência, né? Antigamente você precisava de um videogame, um console para você jogar. Hoje em dia, qualquer celular, qualquer TV, qualquer computador, você tem todos os jogos, às vezes exatamente o mesmo jogo, fora coisas como o metaverso e por aí vai. Então, você conhecer de jogos é uma coisa que cada vez mais vai ser útil, não somente na área de tradução onde você possa atuar, mas em uma área envolvendo tecnologia que vai ser cada vez mais comum. Legal. Bom, acho que vocês fizeram o encerramento aí, né? Eu sumi, mas voltei. E então a gente encerra por aqui. Beleza? Pessoal, muito obrigado por quem está com a gente até agora, tá? Para quem vai assistir a gravação também. Tá? Obrigado, William, pela oportunidade de a gente poder não só falar da turma do Supercurso, né? A gente não quer fazer só uma propaganda aqui, mas também falar um pouco Uhum. de como é que é a carreira, de quais são algumas perspectivas, que eu acho que a gente conseguiu aqui. E, Uhum. cara, eu curti muito esse formato, tipo entrevista, tipo podcast, e achei que, Muito assim, bom. cara, pensa no caso, acho que vai ser legal se você adotar para alguns convidados aí. De repente, pensar. Valeu a ideia. Eu adoro boas ideias. Gente, obrigado. Bom descanso. E até a próxima. Muito obrigado, gente. Até mais, pessoal. Valeu. Até Obrigado. mais. Até mais. Tchau.